tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, desenvolvedores, empreendedores, curiosos, quem estiver chegando aqui no canal, os users, vamos aprender a falar um pouquinho mais sobre ferramentas. Só que assim, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer um pouco do meu conhecimento. De tudo que eu tenho aprendido até agora, eu peguei e fiz o quê? Eu peguei e montei um backlog dentro do Trello. Quem não conhece o Trello é uma ferramenta onde você pode gerenciar tarefas, você pode usar cards para poder fazer o gerenciamento dessas tarefas e usar um modelo Scrum e usar também um modelo de... Ai, meu Deus, fugiu o nome, cara. De backlog. Só que aí, o que é que faz? Você também pode pegar esses dois modelos e fazer uma mesclagem deles. Só que aí você tem que ter um modelo de gestão, né? E pensando nisso, foi que eu peguei ali um pouco do meu conhecimento e montei um backlog de gestão. Mas com tudo aquilo que eu conheço, com tudo aquilo que eu estou estudando, que eu estou desenvolvendo, então pelo fato de eu ser autodidata também, eu sou muito curiosa, então eu vou aprendendo muitas coisas. E aí eu quero trazer para vocês também essa nova visão. E acho que vai ser bem interessante pra gente ver aí. Vamos embora lá para o vídeo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho. Minha gente, vocês não vão acreditar, eu tinha gravado o vídeo todinho, depois eu percebi que tava uma trava e eu não tinha visto o vídeo, tava travado. Ai, meu Deus, mas vamos lá, gente, começa novamente, né? Então, vamos lá, recomeçando aqui. O que eu tava mostrando pra vocês era o seguinte... Esse modelo aqui eu tinha falado backlog, não é backlog, é modelo Kanban e modelo Scrum. O Scrum, ele tá ligado em sprints, ou seja, tarefas que elas demandam tempo e elas têm um prazo, e aí você vai distribuindo ali entre as equipes quem vai fazer o quê e ela só tem os prazos de entrega. E aí você pode usar o modelo também do Kanban, que aí o Kanban, ele usa esse modelo aqui, ó, que é do a fazer em andamento, e ele tem concluído, ele não tem essa parte aqui de revisão de projeto e nem tem essa fase de teste não, isso aqui foi adicionado. Mas essa parte aqui do a fazer, em andamento e concluído, são essas três coisas aqui que o modelo Kanban tem, mas você pode adicionar algumas coisas que você acha interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de tudo que eu tô aprendendo e principalmente ali vou mostrar também coisas que para mim tem sido um desenvolvimento, principalmente na parte, porque assim, eu tenho desenvolvido muitas habilidades, principalmente questão de ferramentas, mas tem horas que para mim é um pouco difícil, porque acaba sendo mais difícil, porque eu não sei muitas linguagens de programação, essas coisas, então assim, eu estou desenvolvendo. Mas eu sou muito curiosa em questão de ferramentas, porque eu sou autodidata, então eu pesquiso, eu procuro saber sobre tudo. Então, ferramentas eu tenho mais facilidade porque é uma coisa muito mais comum para mim. E aí eu fui e criei esse modelo. Então eu peguei todo o modelo de gestão de tudo que eu vi até agora e principalmente de aplicações de projetos pessoais, aos quais eu estou entendendo o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Então ali a gente vai colocando aqui, porque apesar de não ter um modelo certo e errado, mas tem um processo e a gente tem sempre que tentar melhorar os nossos modelos de processo. E aí eu peguei e trouxe esse aqui, né? Então vamos lá. Esse aqui é um modelo mais voltado para o Kanban. Mas você pode usar o Kanban junto com o Scrum, que eu tenho lá no meu Notion, eu tenho exatamente um modelo assim, que ele usa o Kanban e ele usa o Scrum. Já aqui no Trello eu só estou usando o modelo do Kanban, porque como são cards, ele é muito mais fácil, muito mais intuitivo de você poder usar e fazer aqui as mudanças, ó, porque eu posso fazer essa mudança aqui de um card para outro. Só que o que acontece? Eu não faço essas mudanças porque eu uso essas etiquetas aqui. Essas etiquetas você pode pegar aqui, ó, e programar qualquer um. Então tem etiqueta de gestão, tem de front, tem de design, tem de API, tem de banco de dados. E aí eu tô colocando as demais que tem e colocando as cores de tudo que precisa, ter. Então tô desenvolvendo e eu vou mostrar aqui pra você tudinho bem direitinho. Esse daqui é a ferramenta do Trello, pra quem não conhece, eu já falei, agora me falhou a memória se eu já falei sobre essa ferramenta, mas ela é uma ferramenta de gestão de tarefas. Então isso aqui é para você gerenciar toda a sua estrutura de forma mais segmentada. Então assim, é bom você entender um pouquinho, vai lá, dá uma pesquisada, pesquisa sobre o modelo Kanban, pesquisa sobre o Scrum ou algumas outras metodologias que você acha que é viável para você e pode aplicar aqui. Então é bem interessante. Aqui eu coloquei backlog geral você pode colocar o que você quiser.
aqui dentro de ideias, de desenvolvimento. Então, qualquer pessoa pode vir aqui no backlog geral e colocar. E depois é feita uma avaliação sobre essas ideias geral e você vai fazendo as seleções, né? Aqui eu coloquei a parte de gestão, coloquei atas. Atas por quê? No começo eu não sabia o que era daily. E aí eu comecei a pesquisar para entender o que era isso, que era o daily, o one-on-one. E aí depois foi que eu entendi que isso são reuniões. Então, toda reunião, o interessante é que ela seja protocolada, que ela seja documentada. Porque às vezes vai acontecer coisas ali, a gente é ser humano, a gente tem falha de memória, por melhor que a sua memória seja, que às vezes você não lembra naquele momento que você precisa, vai lembrar em momentos mais tarde. Então, isso é muito importante para você vir aqui e você datar as suas reuniões, até mesmo para entender qual é a parte de cada um, o comprometimento de cada um, e principalmente toda reunião tem que ter pauta. Reuniões aleatórias, elas são difíceis, por quê? Porque elas tomam diferentes ângulos, diferentes abordagens. Isso não é bom, porque em vez de otimizar o tempo, isso acaba soltando. E tudo que é fluido demais, sem um controle, né, uma segmentação, isso acaba dificultando um pouco mais. Então, isso aqui é bem interessante e bem importante. Eu coloquei aqui a parte de gestão, que aqui você pode colocar qual é o seu modelo de negócio, pode botar aqui qual é a estrutura que você vai trazer, qual é o mercado, qual é o nicho, qual é a demanda que vamos dizer assim, que você esteja usando isso aqui para um cliente, qual é a demanda que esse cliente vai usar. Então, assim, na parte de gestão, você estruturar todas as informações que é necessário você ter da empresa para que você possa desenvolver o projeto ali. Tanto você que trabalha já com isso, tanto você que é freela, mas também para você que é empreendedor, você entender como é que funciona e não achar que tudo é o desenvolvedor que vai fazer. Você tem a sua parte, você tem o seu compromisso, que inclusive eu não coloquei aqui, mas tem a parte que eu vou adicionar aqui sobre informações que o cliente tem que enviar. Então, tem certas informações que eu só vou obter com o cliente, tem certas informações que só uma pessoa específica da empresa vai me passar. Então, se isso aqui é um backlog de trabalho, a equipe vai ter acesso e vai entender de quem aqui tem as equipes, né? Quem é responsável pelo banco de dados, a responsável pela parte, não é hospedagem aqui, é infra. Deixa eu mudar esse nome aqui. Que é a equipe de infraestrutura, a equipe de... Eita, ficou duas vezes. Mas aqui é só, ou eu arquivo, ou simplesmente eu abro aqui o card, venho cá e eu faço a exclusão. Então, tem muita gente que acha muito difícil o Trello, mas o Trello, ele é super fácil, super intuitivo. É só questão de adaptação mesmo. Se você se adaptar, você vai ver que no instante ele é maravilhoso e tem excelentes recursos para você. Então, continuando aqui. A gente vai ver aqui, ó, dentro da parte do comercial. Então, continuando, a gente vai ver aqui, ó, que eu coloquei tanto a administração, coloquei comercial e coloquei marketing e coloquei recursos humanos. Por quê? Você tem que saber quem é a pessoa-chave. O que quer dizer pessoa-chave? A pessoa para as quais, se der um problema daquela parte, você vai ter a comunicação, você tem para quem solicitar. Então, aqui tem que ter o e-mail, aqui tem que ter o telefone da pessoa, se no caso é de contato, né, vamos dizer assim, a empresa tem um telefone e aquela pessoa fica no ramal, tal. Aí você vai falar com aquela pessoa. Ou o telefone do setor lá da empresa que você consegue falar com aquela pessoa. O e-mail de contato também. O nome da pessoa e a função dela. Você tem que ter aqui, porque, por exemplo, dentro de uma equipe comercial, eu tenho gerente, eu tenho vendedor, eu tenho supervisor. Então, eu tenho que saber para quem é que eu tenho que pedir essa informação. Dentro da parte de administração, eu tenho a parte financeira, eu tenho a parte auxiliar, eu tenho a parte contábil. Então, eu tenho que saber para quem eu vou pedir as informações, porque se eu não sei, eu fico à deriva. E aí, você acaba assumindo responsabilidades para você que não são suas. Esse foi um grande erro que eu cometi quando eu comecei com marketing digital, porque eu não pegava o nome das pessoas às quais que eu tinha que enviar protocolos. Então, eu sempre enviava para uma única pessoa. E na minha cabeça, aquela pessoa distribuía para as demais. E não era isso que estava acontecendo. Até o momento que outras pessoas começaram a me questionar que eu não estava fazendo envio de relatórios. E eu fui prontamente para assim, como eu não estou enviando esse relatório? Todo mês eu faço a entrega de relatórios para a pessoa.
Ah, não, mas a gente não recebe. Eu disse, aí é a questão, porque ninguém entra em comunicação e quando eu falo não me responde, então fica difícil a gente ter uma comunicação fluida em relação a esse respeito, porque o que é da minha parte eu faço, mas o que é da parte de vocês, vocês têm que me informar, me comunicar, me passar, né? Então, por isso é importante você saber quais são os setores da empresa que você trabalha ou do cliente que você vai trabalhar, para quem é que você tem que pedir as informações e aqui você monta essa equipe e o que é que você... Aí aqui também você tem que colocar aqui dentro o que é que você vai enviar para cada pessoa, para que você não possa ter problemas futuros e estar enviando informações que são sigilosas. Por exemplo, a equipe de administração raramente tem o mesmo acesso que a equipe de back-end. A equipe de infra não tem o mesmo acesso que a equipe comercial. A equipe comercial não tem o mesmo acesso que a equipe de recursos humanos. Então, isso aí é necessário e isso é um dado muito sensível que você precisa ter não só registrado lá no banco, mas também aqui no seu backlog de gestão para depois você não ter problemas com isso. Agora vamos lá para a parte de ambientes e ferramentas. Quando você vem aqui, eu comecei a fazer, só que tem várias coisas aqui que eu preciso adicionar. Mas basicamente o que é isso? É você colocar as ferramentas que a empresa usa, as ferramentas que você usa. Por exemplo, vamos dizer assim, as configurações de ambiente de desenvolvimento, que seria o que? Eu coloquei aqui mais embaixo, né, que são as ferramentas utilizadas. Uma IDE, que é o exemplo, VS Code, um Git, que é para versionamento, ou o GitHub também. Aí a gente tem o Docker, para fazer ali a parte de containerização, de arquivos. Aí a gente tem também o Trello, para fazer a parte de gerenciamento. Porque assim, o que acontece aqui na parte de ferramentas? Não basta você colocar a ferramenta, você tem que colocar para que é que você usa ela. Porque assim, tem ferramentas no mercado que elas são usadas para diversas coisas. E toda ferramenta é necessário que você consiga colocar o nome da ferramenta e para que ela está sendo usada. Porque, vamos dizer assim, por exemplo, aqui a parte do Trello, ele tem uma parte que é integrado com a Asana. Então, a Asana me dá acesso também ao Gira. Só que eu não uso essa parte, essa integração. Então, o Trello eu só uso para... planejamento, então tem que colocar aqui Trello planejamento aqui dentro. Então quando eu clicar aqui, ó, essa parte aqui de descrição, eu vou colocar essas descrições sempre aqui dentro. Então eu posso colocar data, eu posso colocar checklist, eu posso colocar membros. Toda vez que você adicionar um membro, você vai adicionar a pessoa pelo e-mail e aí vai chegar um documento, vai chegar uma notificação no e-mail dela para que ela possa acessar esse ambiente. Então, o ideal não é você mandar link, é você adicionar a pessoa pelo e-mail, porque você tem mais segurança. Então, por exemplo, aqui o FTP. FTP a gente tem vários modelos. Vamos dizer que você vai usar o FileZilla. Aí você tem o protocolo de comunicação operacional, que é, vamos dizer assim, eu uso aqui o PUT. Então, coloca aqui o PUT, protocolo de comunicação operacional do sistema do servidor. Então, essas coisinhas aí que você precisa estar atento. Agora a gente vai aqui para a parte de planejamento. Aí aqui eu coloquei plano de comunicação, coloquei análise de requisitos funcionais, que é toda a parte que envolve o planejamento ali do projeto que você está fazendo. A manutenção e o suporte, como é que vai ser feito, o lançamento da aplicação, não, esse daqui eu vou até... esse aqui não é... Esse aqui não é aqui. Aí aqui é a documentação do sistema, a documentação das regras de negócio, porque assim, os requisitos funcionais não são as regras de negócio. Então, as regras de negócio, ela de forma nenhuma ela pode ser esquecida. Ela tem que ser documentada separadamente para que tenha mais solidez. Então, por exemplo, aqui eu coloquei também documentação do banco de dados, para você documentar o banco, como é que ele vai ser. Porque às vezes pode entrar alguma pessoa nova. É sempre ideal que quando eu trabalhava na parte comercial, eu chamava isso de manual do usuário. Então, assim, já aqui eu coloco outros nomes, né? Então, a documentação do banco, ela serve para que uma pessoa novata que entre, ela não vai fazer cagada. É isso mesmo, não fazer cagada. Ela ir lá e excluir um componente de requisito, um atributo dentro de um banco de dados, onde já tem uma requisição esperando chamar aquele atributo, e esse atributo não vai chegar porque aconteceu alguma coisa lá que a pessoa excluiu. Então, é necessário ter o que é do sistema, o que é de preservação e de segurança, para que toda pessoa novata que entre,
ela entenda isso. E não só as pessoas novatas, mas os antigos, os veteranos também, né? Para que eles lembrem que a gente lida com tanta coisa que às vezes a gente esquece. Então, documentação é para isso. Documentação é para você colocar tudo que você precisa. Ah, e a documentação do usuário. Vamos dizer, o seu sistema é desenvolvido na parte do servidor e ele tem a parte do cliente. A parte do servidor, a documentação do usuário é sobre a questão do sistema. Então, a gente tem aqui documentação do sistema. Você não vai precisar fazer, mas aqui a partir do usuário front. Então, vamos dizer ali, o administrador, o dono do negócio, o cliente daquela empresa, ele precisa de uma documentação para ele saber usar aquilo ali de forma funcional, porque assim, por mais que você seja um desenvolvedor e você faça tudo de forma intuitiva, gente, tem gente que não sabe usar. Infelizmente a verdade é essa, porque por isso que na caixa de ovo às vezes vem escrito contém ovo, exatamente por essas coisas. Então é necessário que você diga o óbvio. O óbvio precisa ser dito, sim. Esse botão serve para isso, aquele botão serve para aquilo, essa parte aqui explica sobre isso, você vai ter acesso assim, assado. Então, de acordo os módulos que o projeto envolve. Também você não vai fazer documentação para qualquer pessoa, você vai fazer de acordo os módulos e usando as regras de negócio também para poder dar acesso, né? Aqui na parte de web, agora a gente vai para a parte de web, né, o desenvolvimento, eu coloquei web designer e front. Aqui também tem que colocar o material publicitário, né? Que seria a compressão, seriam as imagens, né? Aí eu coloquei paleta de cores, porque quando a gente vai desenvolver no front, você precisa seguir ali o padrão que a marca tem, acessibilidade para pessoas que têm mais dificuldade, seja aí deficientes auditivos, seja pessoas com necessidades especiais. Então tem várias coisas ali dentro da acessibilidade que você precisa saber para poder desenvolver o projeto, porque você tem que entender qual é o recurso, para quem que a empresa que te solicitou esse sistema vai ser desenvolvido. Porque, por exemplo, se é para um deficiente visual, eu não vou desenvolver da mesma forma que eu desenvolveria para uma pessoa que tem apenas uma deficiência, não, um problema na visão. Por exemplo, eu tenho astigmatismo. Então, a pessoa que tem astigmatismo, ela tem uma dificuldade de ler, mas ela tem ali o óculos, ela faz essa correção, que aí eu vejo tudo de forma bem tranquila. Então, meu problema é mais a fotossensibilidade. Então, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é reduzir o máximo possível da luz. Então, essas coisinhas que a gente tem que entender de facilitar para o usuário conforme a necessidade dele, onde ele pode se adaptar. Os ícones de uso. Os ícones de uso ele tem que representar a identidade da marca. A compressão de imagem, as imagens mais leves. Aí a gente vai aplicar também técnicas de SEO, se é um sistema aberto ao público. Se é um sistema privado, não tem necessidade. Mas é bom porque depois você vai saber que imagem é aquela e se você por acaso perder aí por algum erro de backup ou algum erro de transação de sistema de informações, né? Você tem como colocar a legibilidade para saber ali se é legível, se está entendível às pessoas. Então, é exatamente por isso que você pode ver que a maior parte dos sistemas online, eles seguem um padrão de letra para que qualquer usuário que tenha qualquer tipo de dificuldade visual, ele consiga visualizar. Políticas de acesso é importante em todos os módulos. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o curso da AWS, que é muito importante, que é a questão das políticas de acesso. As políticas de acesso, elas falam muito sobre o que o usuário pode fazer ali dentro. E isso é uma coisa assim surreal e maravilhosa. Por quê? Quando você começa a trabalhar com a questão das políticas, a pessoa ela entende exatamente qual é a responsabilidade dela, o que ela tem que fazer ali e o que ela também não pode fazer. Então, isso é muito importante. Quando a gente vem aqui na parte do front, aí dentro do front a gente tirou a parte de designer, que vem essa questão dos materiais, também tem um material publicitário, só que o material publicitário, quem vai te enviar é a empresa por uma equipe que vai fazer, vai tirar fotos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, principalmente se for um e-commerce, um site aí para uma pessoa pública, então não é você que vai fazer esse trabalho, a empresa que tem que te enviar.
Então vamos lá, a parte do front, né? Tem um protótipo, a responsividade, a interface dos setores de administração, né? Por exemplo, o usuário ele administra a interface do usuário, né? O administrador, quando eu falo administrador, eu estou colocando todos os funcionários daquela empresa ali que vai usar aquele sistema. Aí você só vai diferenciar qual é cada um, né? As interfaces de dashboard, que elas podem estar migradas ou não, elas podem ser isoladas, né? Você também tem que ver isso. As funcionalidades adicionais que o sistema requer, você tem que colocar, por exemplo, machine learning, como é que essa IA vai aparecer? Ela vai aparecer no modal, ela vai aparecer ali dentro diretamente na interface. Então, são coisas que você precisa planejar. A linguagem de uso é o que? É um JavaScript? É um TypeScript? O que é que você vai fazer? Que eu coloquei até aqui mais embaixo. Linguagem framework, HTML5, que é a estrutura, o CSS3, que é a estilização, JavaScript, TypeScript, que é a interatividade, a questão da performance, você vai usar ferramentas por fora para poder entender como é que está performando. A componentização, qual desses componentes aqui do HTML, do front, que eu vou reutilizar, que eles são reutilizáveis. Então, isso também precisa estar numa documentação bem identificado, né? Aí vem aqui as questões de autenticação, que é de cookies, que é do local storage, é os sessions stories. Tem também a questão do cache. Por quê? A questão voltando, deu uma travadinha aqui, aí eu vou continuar, a gente estava aqui, né? O gerenciamento das dependências, que ali também a questão tinha falado sobre as extensões, né? Eu vou puxar aqui mais para poder não ficar na frente e ficar mais fácil para vocês poderem visualizar também. Então vamos lá agora para a parte do back-end. Aqui no back-end, a implementação dos sistemas de autenticação. Uma coisa que eu aprendi, que é, primeiro de tudo, é a arquitetura do sistema. Vamos dizer assim, que é o que você está usando para... Ai, meu Deus. Meu filho trave, não. Vamos lá. Pois é, aqui a arquitetura do sistema é, por exemplo, vamos dizer assim, eu estou usando a linguagem Python. Se eu for usar Flask, ele tem que seguir um modelo padrão. Se eu vou usar Django, ele já segue outro, até porque ele tem uma modularização pronta. Quando eu vou para o Java, a mesma coisa. O Java Spring Boot. Aí o Java ele tem o método mine e tem outros dois métodos lá que agora eu não estou lembrando de cabeça. Só que quando eu vou usar esses frameworks, ele já tem uma classe. O que são essas classes de dependência? São classes que elas já tem componentes prontos, que são os frameworks que ele me ajuda a gerenciar e a criar a minha estrutura de forma mais fácil e forma mais intuitiva. Então aí a linguagem ela acaba sendo mais fluida e não fica tão complicado para poder entender do que está criando ali do zero, porque assim, tem algumas coisas que são muito difíceis para você entender, principalmente quando você é iniciante. A pessoa que ela já tem um tempo de desenvolvimento, um sênior, um pleno aí que eu não sei de quantos anos, ele vai ter muita facilidade para isso. Porém, um júnior, um aprendiz, ele vai ter muita dificuldade. Então, os frameworks, eles também ajudam isso, a facilitar. Não só para quem está aprendendo, mas também na questão ali do desenvolvimento também, na prática do dia a dia, em questão de performance, em questão de responsividade, né? De chamada, né? De requisições ali das APIs e tudo mais. Então, vamos lá. A arquitetura do sistema você vai definir de acordo com o modelo do negócio. Então, você tem que entender qual é o modelo do negócio, porque hoje o que acontece? Praticamente todo modelo de negócio, todo sistema, ele é um SI. O que é um SI? É um sistema de informação, porque ele precisa de uma base de banco de dados, independente do que ele vai fazer, se é tarefas, se é uma automação prática, se não é, por quê? Porque ele precisa registrar essas informações e essas informações precisam estar contidas em um banco de dados para que, quando necessário, via API, via chamada, né, do back-end, ele solicite ao banco de dados, o banco de dados retorne para o back-end e dentro do back-end ele vai jogar esse modelo lá para o front. Então, aí a gente traz aqui, a arquitetura do sistema é isso, você vai escolher o modelo que você vai construir aí a parte do back, exatamente como se faz lá dentro do front também. Se é
Tem vários tipos de arquitetura. Eu ainda estou entrando nessa parte, ainda não entrei, né? Então eu vou mudei ainda, que é chamado Design Patterns, mas tem outras formas também e é bem interessante. Depois você também dá uma olhadinha, porque também a gente tem a arquitetura de banco, a gente também tem a arquitetura de redes. Então não é só na parte de back-end e na parte de front. É todo uma parte aí que a gente tem que estruturar, né? Porque aqui quando a gente vai dentro da infraestrutura, lá dentro da AWS mesmo, a questão da cloud, você tem que desenvolver essa arquitetura muito bem desenvolvida para você entender ali quais são o que é que está incluído no que você está escolhendo e não como é que você vai trabalhar ali um S3, como é que você vai trabalhar ali o Cloud Formation, como é que você vai trabalhar ali o balanceamento de carga, os armazenamentos. Então, tudo isso vai ser composto dentro da arquitetura que você vai escolher trabalhar, principalmente ali a parte de desenvolvimento também, que é a parte de linguagem que você também tem que saber, né? Independente da linguagem que você escolher, você também tem que saber um pouco do, se eu não me engano agora é YAC que se fala, que se chama a linguagem, né? Mas aí vamos lá. Então, aqui dentro da parte do back-end, continuando, né? As comunicações de API. O que é a comunicação de API? É a chamada, né? É aquela chamada que que muita gente não sabe agora, que... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome agora. Não é container, não. Daqui a pouco eu vou lembrar que é console também não. Que é uma coisa que é muito difícil as pessoas saberem o que é isso. Ai, gente, que branco. Depois, quando eu lembrar, eu falo aqui. A infraestrutura, vamos tirar aqui, eu vou arquivar porque isso não fica aqui, né? As configurações do CI e o CD. As implementações do sistema na parte de logins, isso tanto tem que ter no front como tem que ter no back. As APIs internas, que são feitas ali dentro da parte do back. As APIs externas, que é aquelas que você vai chamar, por exemplo, uma API de localização. Eu geralmente uso a API do Google, então como é que eu vou fazer essa chamada aí dessa API externa? Ela vai ser via front, vai ser via back. Então, como é que eu vou chamar essa API aí? Como é que essa API vai ser organizada? Em qual parte dentro ali da estrutura ela vai estar, os endereços certinho. Então, tem que entender bastante. A questão do deploy, containerização. Aqui entra a parte da linguagem que eu falei, que vai vir justamente aqui, ó, nessa parte aqui. Quando você pegar aqui a arquitetura do sistema, você tem que escolher a linguagem e o framework. Você pode trabalhar com a linguagem crua? Pode. Mas é um pouco mais difícil, porque você tem que ser muito bom na linguagem para poder saber fazer tudo. Senão você vai bater bastante cabeça. Então, esse foi uma coisa que eu aprendi logo no começo e, nossa, eu adorei essa dica que eu peguei lá, porque isso facilita bastante, né, o entendimento para a pessoa. Então, isso é muito bom. Continuando, vamos lá. Agora a parte de infra, né? Na parte de infra é que entra a parte de segurança. Então, aí a gente vai ter a questão do certificado, a gente tem o monitoramento da rede, a gente vai ter a questão dos backups, a gente tem o Docker também que entra, tem a questão de armazenamento estático, tem o armazenamento de carga pesada. Eu coloquei carga pesada, mas é armazenamento de dados pesados. O que é dados pesados? São dados que ele precisa permanecer um certo tempo no sistema e você não pode excluir aquele dado ali. Por exemplo, um hospital. Um hospital, muita gente não sabe, mas você tem que guardar até por 10 anos aquele prontuário para qualquer coisa que seja necessário. Até 10 anos o hospital tem que manter os dados do paciente. Após os 10 anos ele pode descartar. Então isso é um dado pesado, porque mesmo que ele não esteja usando, aquele paciente não esteja ali, ele tem que manter esse arquivo. Então como é que a gente vai fazer aí? A gente tem que ver onde é que vai fazer esse armazenamento. O estático, ele fala muito de coisas rápidas, coisas práticas, eu preciso de informações, então são mais coisas simultâneas, dinâmicas. Aí vem a questão do provisionamento, vem a questão do FinOps. FinOps é o quê? A parte de custos, que você tem que entender quanto é que aquilo ali vai te custar, quais são as plataformas, quais são as ferramentas, você vai precisar de um servidor externo, um servidor interno, como é que você vai montar essa estrutura? Financeiramente, quanto é que isso vai te custar? Então, você tem que saber isso aí. O servidor que vai ser para o back-end, o sistema operacional de Linux, você vai usar o quê? Um Windows,
Eu falei sistema operacional de Linux, não, é o sistema operacional de uso. Então pode ser o Linux, pode ser o Windows. Você também pode criar até um sistema operacional próprio, que tem gente que desenvolve, mas é uma coisa muito mais difícil, né? E aí aí a gente tem sistemas operacionais aí pronto para usar e eu não vejo motivo de não usá-los, né? A questão dos protocolos de comunicação, que é o que? Via HTTPS, HTTP. Então, são vários tipos de comunicação. Porta 80, porta 5432, porta, acho que é 193. Não, agora esqueci. Então, são vários tipos de portas para várias saídas. Então, AUP, OP. Então, assim, são muitas coisas que você precisa saber dentro aqui desses protocolos de comunicação, porque vamos dizer que uma porta ela esteja errada, seu sistema não conecta nem rezando. Então, você tem que saber, assim, essa parte aqui de infra, que é a chamada parte de DevOps, né? Então vamos lá. Quando a gente chega aqui na parte de banco de dados, que a parte de banco de dados ela também está dentro da parte de infra, mas eu preferi separar para poder ter entendimento. Então geralmente o que se faz? A gente monta uma planilha para você entender ali exatamente algumas coisas. Quando se tem uma planilha, né? A empresa te pede para você fazer um serviço, aí ela já te dá todos os dados prontos. Mas quando ela não tem, você pode pedir ela para criar esses dados. Então vai ser bom. Então você vai construir um modelo relacional de como é que esses dados vão se relacionar, quais são os atributos, quais são as chaves primárias, quais são as chaves secundárias, qual é o sistema que você vai usar, no caso aqui que é o SGBD, né? É o que? É um PostgreSQL, é um MongoDB, qual é o tipo de banco que ele vai ser, que no caso vai entrar aqui, o relacional é o que? É uma tabela relacional ou é uma NoSQL? Então você tem que entender essas partes também. Aí aqui também que eu não coloquei é a questão da arquitetura. Aí você tem que entender qual é a arquitetura de dados que você vai usar para poder trabalhar com esse banco. Então é bem interessante. Quando a gente vai para a parte de testes, que geralmente é o QA, então eu não sei muito, tô entendendo ainda, então tem muita coisa aqui que eu não faço muita ideia. Mas vamos lá. Uma coisa que eu vi que é muito importante, que muita gente fala, documentar os testes. Todos os testes que você vai fazer, você tem que documentar. Porque se aquilo ali acontecer um problema futuro e ele passou por um teste, mas não é porque funcionou na sua máquina, funcionou na máquina do coleguinha de trabalho, ou na máquina do seu cliente ali para o acesso dele, significa que quando você colocar ali, subir ali via web, né, ele vai funcionar do mesmo jeito. Pode acontecer de dar bugs, dar essas quebras aí, e é nesse momento que você tem que entender o que é que foi que aconteceu ali, para você avaliar como é que estava antes e como é que está depois, né? E aí eu coloquei alguns testes, né? O teste de segurança, o teste de privacidade, que ele entra dentro daquela questão que eu falei das políticas, por exemplo. Quando você implementa teste de privacidade, ele está muito ligado à questão da autenticação. Então, a pessoa que tem o usuário, Priscila, desenvolvedora, tem acesso a todo o sistema, mas o usuário que é do banco de dados, ele só vai ter acesso ao banco. O usuário que é da parte de infra, e aí ele precisa consertar um problema lá no servidor. Então eu tenho que dar acesso a ele, a minha conta lá da AWS, eu tenho que dar acesso a ele ao meu sistema operacional. Então eu vou criar um acesso temporário para ele. Então tudo isso aí você tem que testar para ver se ele funciona antes de você executar. Aí vem a questão dos testes unitários, testes de integração, os testes de log, de aplicação, os testes de protótipos, que é o que? Você desenvolveu o projeto ali e você está apresentando ali para o cliente. Mostra ele funcionando, que é basicamente o que? É o seu MVP. Você está testando o MVP, né? E dali está aprovado, tá ok, vamos botar para girar. Então é assim, os testes de navegação. Geralmente o que é o teste de navegação? É você ir ali no Chrome, é você ir no Opera, é você ir no FileZilla, é você no Mozilla, né? FileZilla, é Mozilla, você ir no Opera, você ir eu esqueci o nome do outro navegador agora, no Explorer, e aí você pega
sistemas de navegação, e você vai vendo ali como é que a parte de desenvolvimento, como é que ele está se comportando. Tem algum botão ali, como é que tá, a tela está totalmente preenchida, não tá, tá responsivo, não tá. Então tudo isso são testes que você precisa fazer depois que as coisas estão desenvolvidas. E aí a gente entra aqui, né? Por exemplo, teste de segurança. Aí eu posso mover esses cards aqui, ó, a fazer em desenvolvimento, fase de teste, fase de projeto, revisão do projeto concluído. O que é que a revisão do projeto é mais o quê? O que é que tem aqui que está dando esse problema? Mas aí a gente pode fazer uma coisa que é bem interessante e eu acho melhor. É você vir aqui, ó, e você vai criar essa etiqueta. Você cria a etiqueta com um nome. Criar uma etiqueta aqui. E eu vou colocar aqui a fazer em vermelho. Eu vou criar. O ideal é que você crie essa etiqueta só para isso. Não crie outras. Criar a etiqueta para concluído. Eu vou colocar aqui no verdinho, esse verdinho aqui mais claro, para concluído. E vou criar uma outra etiqueta. Vou botar aqui entrega. Em fase. Vou botar aqui em progresso. Vamos botar assim, em progresso. E aí eu vou colocar na cor laranja. E aí a gente vai criar. Porque isso aqui é bom, porque lembra, eu vou trocar aqui a cor para um amarelo. Por quê? Intuitividade. Quando a gente está no semáforo, todo mundo lembra do sinal verde e amarelo. Então isso aqui é até bom para você fazer uma associação mental. Então aí as pessoas elas vão ter até uma facilidade. Aí vamos lá, vou te mostrar aqui uma dica bem bacana. Você vem aqui, a data do projeto, desse teste de privacidade, eu tenho até o quê? Eu tenho até o dia 5. Vamos dizer que eu tenho aí 15 dias, né? Para poder entregar ele. Então, se é 15 dias, dia 2, eu tenho até o dia 9. Então, dia 9, às 9 horas da manhã, eu tenho que entregar esse projeto. Às 9h40. Vou botar aqui que eu cheguei e tal. Então, eu vou colocar eu posso colocar aqui, ó, 5 minutos antes, 1 hora antes, 2 dias antes, 3 dias antes. O ideal é você colocar pelo menos 2 dias antes, para você lembrar daquele compromisso, porque naquele dia ele vai começar. Então, a data de início, você ativa aqui, ó, a data de início e a data de entrega, que ele vai te lembrar. E aí eu vou colocar salvar. Quando você clicar aqui, ó, automaticamente, se você clicar nesse pontinho aqui, ele já coloca em concluído. Tirou, ele não está concluído. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa etiqueta aqui de concluído e eu vou deixar aqui só em progresso, para dizer que ele está sendo desenvolvido. Quando eu vim aqui e vou fazer um filtro, eu posso filtrar pelas etiquetas. Então, olha, aqui eu quero saber o que é que tá. Quando você usa essas datas, ele tem um filtro próprio aqui do que é a ser entregue, não concluído, marcar como concluído, em atraso e sem datas, ó. Se eu filtrar sem datas, basicamente ele vai me mostrar tudo que tem no sistema. Se eu colocar aqui a ser entregue, ele vai me mostrar só aquele card. Não, cadê aqui? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Não, ele não tá mostrando. Ele não tá mostrando aqui a ser entregue. Porque ele não filtrou. Mas vamos lá. E aí, você pode fazer o seguinte. Você quer filtrar só pela data. Aí você vai vir aqui. Não, isso daqui é das automações. Vamos lá para os filtros. Assim, você também pode filtrar por membros, vice. Por exemplo, todos os cartões que estão atribuídos a mim. Eu não coloquei nenhum, então não vai aparecer nenhum. 100 membros, ele vai mostrar que é todos os cartões, né? Então, aqui, aí, ó, aqui quando eu falei pra vocês, né? Sobre a questão das etiquetas. Ó, vou selecionar só o que tá em progresso. Aí, ele vai me mostrar aqui, ó, o que é que tá em progresso. Ó, aparece que ele apareceu, ó, um filtro, uma quantidade. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, tem um teste. Isso aqui é muito bom porque aí você vai fazendo essas seleções. Então, você não precisa ficar ali, fazer isso aqui. Você usar essas etiquetas, eu acho muito mais intuitivo. Mas aí é forma de que você pode colocar, né?
E aqui também ele traz, ó, correspondência exata, qualquer correspondência. Você pode colocar ativa atividade nessa semana, das 2 últimas semanas. Se você quiser saber o que, que a sua equipe está fazendo, o que, que as pessoas estão fazendo, você pode colocar ali. E o que é que não teve atividade também, você pode clicar, porque aí ele vai te mostrar o que é que não foi usado. Ai, Pri, pronto, quero ver, mas quero voltar lá para a tela. Só limpar o filtro, ele faz o recap tudinho. Aí você pode vir aqui, ó, na parte de automação, você cria regras. Você pode criar também botão personalizado nas partes do quadro, aqui nessa parte superior, para várias coisas que você quiser. Você pode colocar os relatórios de e-mail também, que ele vai te enviar um relatório semanal do que foi que aconteceu nesse quadro, se teve alguma movimentação, ele vai dizer quem foi, ele vai dizer o que é que foi movimentado, de onde saiu para onde, o que é que foi inserido ali, o que é que foi excluído. Então ele traz um relatório bem completo. Aqui na questão de regras automáticas, ela é bem interessante porque você pode fazer ali, colocou o usuário, né? Então aqui, roles quer dizer usuários. Então ele vem te dando aqui, ó, toda parte, como é que você pode criar os usuários, como é que você vai fazer essa automação. Você pode escrever aqui o que é a automação que você precisa, você pode fazer automações por datas, você pode colocar os botões que eu falei, você pode fazer um board com os botões também. Então tem várias sugestões aqui muito bacana, inclusive ele traz aqui, ó, sugestão automáticas do que é que você pode criar, e aí ele vai te dando a adição, porque, por exemplo, vamos dizer que você quer criar um botão de envio automático para todo mundo que está dentro ali de um card. Então ali ele já envia para todo mundo essa mesma informação para aquelas pessoas revisitarem. Ah, e uma coisa que é importante, todas as vezes que você faz alguma mudança ou alguém da sua equipe faz alguma mudança, quem é o dono do quadro, você recebe uma notificação. Se você tiver o aplicativo, você recebe a notificação no aplicativo e no seu e-mail também. Você pode compartilhar. O ideal é que você compartilhe com e-mail, para que só os membros eles venham, ó. E mesmo se a pessoa não participa mais do seu quadro, vai ter aqui o nome da pessoa. Sempre fica aqui, nunca é excluído. Então aqui, ó, você